Bom dia! Como você vai? Você está bem? Como você amanheceu hoje? Como foi o início do seu dia? Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje é 4, né? Hoje é 4 de 4 de 2026. Estamos trazendo aqui o nosso devocional, né? De hoje. O nosso devocional, ele tem por tema o poder da perseverança, tá? Adelmo, paz e graça, bom dia, que Deus te abençoe e que as mãos do Todo-Poderoso seja sobre a tua vida, sobre a tua descendência, para abençoar, guardar e proteger no nome do Senhor Jesus. Então, o nosso devocional, ele tem por tema o poder da perseverança, tá? Tá baseado no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, tá? Tá baseado, né, ou base bíblica em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, onde diz assim: e não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desmaiado ou desfalecido, como diz outras versões bíblicas, tá? Eu estou com a versão Almeida, revista corrigida, né? Então ela diz desmaiado, mas outras versões vai dizer, né? Se não tivermos desfalecido. Então diz para que não deixamos ou não cansemos de fazer o bem, porque diz que há um tempo próprio para colher ou para cefar, se nós não houvermos cansado ou desfalecido. Vivemos em um mundo que muitas das vezes nos apresenta desafios constantes na minha vida, na tua vida. Desde problemas pessoais, a dificuldade em nosso ambiente de trabalho, veja aí, desde os nossos problemas pessoais, tá? Dificuldade em nosso ambiente de trabalho, e aí é fácil sentir-se desencorajado e pensar em desistir. Então, no meio de tantas coisas, é fácil sentir desencorajado e pensar em desistir. Muitas das vezes, por isso que muitas das vezes eu digo que a gente às vezes tem que ser bom ouvinte e observador e ter uma escuta aguçada. Por que isso, pastor? Porque é fácil a gente imediato fazer um julgamento, fazer um juízo sem entender, né? Sem antes ouvir, né? Sem antes ter uma escuta sensível, para poder a gente entender porque levou aquela pessoa, ou esse ser humano, a tomar uma decisão ou fazer uma escolha que talvez foi uma escolha tão ruim. Por que ele chegou a desistir? Por que ela chegou a desistir? O que levou ele a desistir? O que levou ela a desistir? O que levou ele ou ela a tomar essa decisão? Muitas das vezes são perguntas que a gente temos que questionar nós, para poder a gente procurar entender, para poder a gente ter uma avaliação ou fazer uma avaliação correta.
Mas o que eu quero te dizer aqui é que esse versículo de hoje, no entanto, ele nos encoraja que diante de tantas coisas, a gente perseverar em fazer o bem. Ah, mas as pessoas, elas não gostam de mim. Mas as pessoas, elas me desprezam. Eles olham para mim com um olhar desprezível. Eles não me enxergam. Eles não gostam de mim. Eles não me amam. E aí, eu preciso entender, não é por causa dessas coisas, não é por causa dos males que vêm sobre mim, ou por as pessoas fazer, que eu agora tenho que também retribuir eles com o mal. Não é que agora eu vou ter que viver, ou você vai ter que viver afastado dessas pessoas, se isolar de todos e de todas, não. Agora eu não vou mais fazer bem a ninguém, porque eu faço bem, só recebo mal. Mas o texto aqui, ele diz persevere. Ele diz que no meio de tudo isso, a gente deve perseverar. Porque há seu tempo, há um tempo para nós colher. Isso é se nós não desistimos de fazer o bem. Se nós não desfalecemos, se nós não paramos. Aleluia. Por isso que o texto nos exalta, nos chama a perseverar, nos encoraja a perseverar, mesmo quando as circunstâncias, elas parecem desfavoráveis. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que as nossas ações, ela tem um propósito maior. Você precisa entender isso, que as minhas ações, as tuas ações, ela tem um propósito maior. E que o bem que nós fazemos, o bem que você faz hoje, pode não ser visível imediatamente. Isso exige fé da minha parte, exige fé da tua parte, exige uma confiança da minha parte e da tua parte, uma confiança de Deus. Precisa confiar que Deus está trabalhando em todas as situações. Você precisa entender e compreender que Deus, Ele está trabalhando no meio dessa situação. Independente que a circunstância, ela me mostra desfavorável. Independente que essa circunstância, ela mostra desfavorável a você. O que não podemos é parar de fazer o bem. É de deixar de fazer o bem. Porque as pessoas só nos querem o mal. Ou porque as pessoas, ela nos despreza. Ou porque as pessoas, ela não gostam de mim. Ou não gostam de você. Porque as pessoas, ela vira a cara para mim e vira a cara para você. Isso não é motivo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de você se isolar. Isso não é motivo de você parar, deixar de fazer o bem. Por isso que temos que perseverar. Por isso que hoje esse texto, ele exalta, ele me encoraja, ele exalta você, ele encoraja você a continuar. Porque no tempo apropriado, no tempo de Deus, Deus vai te recompensar. Deus vai colocar pessoas para te abençoar. Deus vai colocar pessoas para ser uma bênção na tua vida. Você precisa confiar e continuar fazendo bem sem olhar quem. Como se fosse para o próprio Deus, e é para o próprio Deus. E Ele vai te recompensar. Perseverar é mais fácil
quando nós vemos resultados. Perseverar é mais fácil quando as pessoas veem resultados dos nossos esforços. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele nos chama a um entendimento mais profundo. Ou seja, a verdadeira colheita pode não acontecer imediatamente. O que eu estou dizendo, ela pode demorar. Às vezes, ela pode demorar para que nossos atos, nossas ações de bondade mostrem frutos. Você está entendendo isso? Você compreende isso? No entanto, cada ato de amor e bondade que oferecemos ao próximo faz parte do plano divino, que vai além da minha visão, que vai além da tua visão, que vai além da visão do mundo. O importante é eu e você continuar a semear. O importante é eu e você continuar a semear. Aleluia. Comenta aí nos comentários abaixo, eu creio, eu vou perseverar. Comenta aí, escreva aí embaixo. Declara aí embaixo, eu vou perseverar. Ou se não, declara aí embaixo nos comentários, eu creio. Aleluia. Louvado seja Deus. Consideremos agora como nós podemos nos manter firmes e continuar fazendo o bem. Mesmo quando nós se sentimos cansados. Eu quero te dizer que a força que nós precisamos para prosseguir não vem de nós mesmos, mas do próprio Deus. As forças que nós precisamos para continuar fazendo bem, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem do próprio Deus. Precisamos entender isso. É o próprio Deus que nos dá energia para que eu e você possa continuar em meio à batalha. É o próprio Deus que nos dá força para que eu e você possamos continuar no meio da batalha. A perseverança é uma demonstração de fé. É uma demonstração de fé. E Deus, Ele honra, Ele honra aqueles que continuam se esforçando em seu nome. Então Deus, Ele honra aqueles que continuam esforçando-se em teu nome. Como eu e você possamos aplicar? Como eu e você possamos tirar proveito? Primeiro, identificamos ou vem identificar uma área em nossa vida ou na tua vida onde você tem se sentido desencorajado ou tentado a desistir em fazer o bem. Reflita sobre como você pode continuar nessa jornada. Reflita aí, faça uma reflexão. Como que você pode continuar nessa jornada? Segundo ponto, comprometa-se, esteja comprometido, esteja comprometida em realizar pelo menos
um ato de bondade hoje. Hoje. Isso pode ser algo simples, como ajudar um colega, enviar uma mensagem de encorajamento, que você não precisa gastar dinheiro nem sair de casa, ou fazer uma doação, ou até mesmo fazer uma doação. Terceiro ponto, reserve um tempo seu para orar a Deus, para pedir a Deus força, para continuar fazendo bem, mesmo diante de muitos desafios, mesmo diante de uma grande batalha, mas que você nunca venha parar de fazer o bem. Porque Deus, Ele espera que eu e você continuamos, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da circunstância desfavorável, fazendo aquilo que é correto, fazendo bem. Então persevere no meio da luta. Continue. Não deixe de não fazer uma ação boa para outra pessoa. Porque, antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. A Bíblia ela vai dizer que Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quando o primeiro casal errou, essa imagem ela se quebrou. Essa imagem se quebrou. Mas essa imagem ela foi refeita, ela foi restaurada em Cristo Jesus, que é o segundo Adão, e nele é a vida, ele é espírito vivificante. E a Bíblia diz que aqueles que se tornaram filhos de Deus, ou passaram a ser filhos de Deus, eles voltaram de novo a ter a semelhança do Senhor. Então por isso que a Bíblia vai dizer, seja benigno. Benigno é aquele que procura fazer o bem, porque é uma das qualidades de Deus. A Bíblia diz, bondade, que todos aqueles que passaram a ser filhos, que tiveram essa imagem restaurada, eles têm que ter essa qualidade de bondade, compassivo, compaixão, misericordioso. Porque não tem como amar se não for misericordioso. Não tem como amar o teu próximo se não for compassivo. Não tem como amar o seu próximo sem exercer misericórdia. Não tem como amar o teu próximo se não exercer benignidade. Não tem como amar o teu próximo se não ser longame. Não tem como amar o teu próximo se não ser benigno. São as qualidades de Deus. As qualidades. E são também as qualidades dos filhos de Deus. Porque isso está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Porque são frutos do Espírito Santo. E esses frutos do Espírito Santo têm que estar. Por isso que nós devemos que perseverar no meio da luta, da dificuldade, da circunstância. E que o Espírito de Deus ele esteja envolvendo o teu ser, e que a graça de Deus ela esteja abundante de maneira tremenda na tua vida, para que você não venha desfalecer de fazer o bem. Então, e neste dia seja encorajado, e nesse dia seja encorajado, e nesse dia seja exaltada a continuar perseverando em fazer o bem, porque no tempo apropriado, no tempo certo, no tempo de Deus, você vai colher. Eu quero estar orando com você e orando por você em nome de Senhor Jesus, que o devocional é curto e a gente já cumpridor aqui. Aleluia. Então vamos orar? Então incline aí aonde você estiver, se puder, incline a cabeça, feche os teus olhos e vamos orar.
Oração. Senhor, Deus, Criador do universo e Senhor de todas as coisas, nosso Pai, nos perdoa os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Estenda as suas mãos sobre nós e derrama sobre nós a tua graça e que o teu Espírito nos envolva para que nós possamos, no meio da dificuldade, no meio da luta, continuar fazendo bem. Senhor, obrigado por nos lembrar da importância da perseverança em fazer o bem. Senhor, nos ajuda a não desistir, mesmo quando a jornada ela é difícil. Renova nossas forças, dá-nos coragem para continuar semeando o amor, para nós continuar semeando a bondade ao nosso redor. E que a nossa vida seja um reflexo do teu amor. Senhor, que as tuas mãos poderosas estejam sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre a família, sobre os jovens, sobre as jovens, sobre as crianças, guardando e protegendo de toda ação do mal, e que toda investida das trevas seja paralisada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda aliança agora do mundo das trevas seja desfeita, aliança de sangue, aliança de palavra, aliança de escrita, oh Senhor, e aliança familiar, hereditária, seja cancelada agora, seja anulada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda ação maligna operando nos lar, operando na vida, todo espírito do vício, espírito da enfermidade, espírito da violência, bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal desapareça agora. Que no nome do Senhor Jesus Cristo seja tocado, seja restaurado, seja restaurada, seja livre, seja liberta, seja curada agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus venha envolver sobre a tua vida e que o Espírito Santo de Deus nos guie. Assim cremos, assim oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Diga graças a Deus e receba aí a tua restauração, receba aí o avivamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero deixar o desafio do dia, eu não esqueci não, desafio do dia, desafio de hoje, procure alguém que você sabe que está passando por dificuldade, não precisa ser longe, procure uma pessoa, ou alguém que você sabe que ela está passando por uma dificuldade, ou por certa dificuldade, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma palavra de conforto. Ah, mas eu não tenho uma palavra, pastor. Tem um versículo, envia um versículo para ela, envia um bom dia para ela, coloca lá o versículo e diga que isso aconteça na sua vida. Ou se não, pega um louvor, envia esse louvor para ela. E diga, assim como esse louvor fala, que seja feito na tua vida, em nome de Jesus. Procure alguém que está passando por dificuldade. Ofereça esse apoio a ela. Ofereça esse apoio a ele. Seja uma palavra de encorajamento. Seja um ato de serviço simples. Até mesmo um serviço simples. Lá, vai e faz um favor para ela. Faz um serviço, mesmo que pequeno que seja, mas faça. Ou simplesmente visite ela, ou simplesmente na visita pegue na mão, dá um toque no ombro. As pessoas não entendem, porque a gente toca. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta de tocar, eu não tenho problema com alguém que toca em mim, tá? Mas eu gosto de tocar, eu gosto de pegar no ombro, pegar no braço, aí eu sou uma pessoa que gosta. Porque eu sei o poder que o toque faz na pessoa. E se você um dia estudar, você vai ver por que é que os empresários, quando vai conversar, ele bate no ombro da pessoa. Quando ele vai chegar a cumprimentar, porque além de pegar na mão, ele olha no olho e dá um tapinha no ombro da pessoa. E aí ele senta, dá uma risada e vamos falar de negócio. Há um propósito por trás de tudo isso. Há um poder extraordinário por trás de tudo isso. E quebra o gelo, desarma, identifica a pessoa com você.
Tá? Identifica, a pessoa olha e ela vai se identificar com você, e aquilo que ela não queria se abrir, ela passa a se abrir. Há um poder por trás de tudo isso. Isso não é em vão. Tá? Então dá um toque, dá um abraço e diga: eu estou aqui. Se eu puder fazer alguma coisa para você, diga o que eu posso fazer. Se tiver em meu alcance, eu vou fazer. Tá? Este é o desafio de hoje. Tá? Que Deus vos abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Que o amor de Deus, ele possa permear em toda a tua vida. Diante da dificuldade, não deixe de fazer o bem. Lembre desse texto, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido ou desmaiado. Que Deus vos abençoe. Um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, até segunda-feira. E eu desejo a você e a tua família um bom final de semana, tá? Por força maior, amanhã a gente não temos o nosso devocional. Mas segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui nesse mesmo horário, né? Para trazer um devocional, uma palavra de exaltação, de encorajamento, para que você continue andando, para que eu continue andando, para que você continue nessa jornada, até o dia que o Senhor vos chamar, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Amém, terra?